Estamos no mês de agosto e nesse mês, mais especificamente no dia 27, a psicologia completa 60 anos de regulamentada no nosso país. Mas ao contrário do que você possa pensar, a psicologia não é uma coroa aqui no Brasil. Muito pelo contrário, se a gente for levar em consideração o período de regulamentação e de exercício profissional de outras profissões, tais como a medicina ou a matemática, a psicologia, na verdade, é uma bebezinha recém-nascida que está aprendendo a engatear. Mas, apesar disso, é inegável que nós já conquistamos muitas coisas. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o processo que levou a psicologia a ser regulamentada, o período que antecedeu essa regulamentação e o período atual que nós estamos vivendo hoje. Então fica aqui comigo que hoje eu vou te dar uma pequena aula sobre a história da psicologia aqui no nosso país. Eu gostaria de começar explicando o seguinte para vocês, pessoal. O processo de profissionalização da psicologia, ele se deu em 3 etapas. Inicialmente, com a criação das faculdades de medicina e de anatomia militar do Rio de Janeiro, a psicologia ela era estudada como uma disciplina da medicina, era um braço da medicina. Embora houvessem já alguns protocolos, algumas coisas que exigiam uma certa organização, a psicologia ainda era uma disciplina, ainda era algo assim, sem muita organização em termos profissionais. Não sabia ao certo como estudá-la ou como aplicá-la na prática. Esse período é chamado de período pré-profissional. O segundo período, que é o período profissional, ele acontece ali no início da passagem do século XIX para o século XX, nos primeiros anos, na década de 20, 30, até o ano de 1975, em que é criado o primeiro Código de Ética Profissional do Psicólogo. Esse período de organização da profissão é chamado de período de profissionalização. É o período em que a psicologia começa a se estruturar como uma disciplina ou como um curso, profissão, campo do saber separado da medicina, da filosofia e com um campo e um estudo e um método próprio. E o terceiro período, que é o período que nós estamos vendo hoje, é o período profissional da psicologia, em que ela já tem um método, ela já tem um objeto, ela já tem um campo e tem se expandido para vários locos de atuação e várias possibilidades de intervenção diferentes. Mas Pedro, quais foram os principais eventos que aconteceram em cada um desses períodos? Falando sobre o período pré-profissionalizante ou pré-profissional, né? Em 1853, veja, metade do século XIX, Ferreira França publica o primeiro livro com a palavra psicologia, investigações em psicologia. Então foi o primeiro livro em língua portuguesa publicado no Brasil que tinha a palavra psicologia e começa-se a estudar um pouco mais sobre esse campo do saber. Em 1890 surge a Reforma Benjamin Constant. Nessa reforma, buscou-se criar a primeira lei federal que falava sobre assistência aos alienados. Esse termo alienados era o termo que era cunhado na época para falar sobre pessoas que sofriam com algum tipo de doença ou transtorno mental. Então foi a primeira lei em 1890 que surgiu para um cuidado assistencial com esse tipo de demanda ou de pessoas. Em 1921 acontece a introdução da disciplina de psicologia nos currículos optativos das escolas normais. O que eram escolas normais? Seria o equivalente ao magistério como nós conhecemos hoje. Eram escolas que formavam os professores de nível básico, nível médio. Basicamente, os professores começaram a aprender sobre psicologia para entender melhor seus alunos e entender melhor como acontecia o processo de aprendizagem. Em 1934, acontece a inserção da disciplina de psicologia na Faculdade de Filosofia, Letras e Artes da Universidade de São Paulo, o que basicamente começa a preparar o terreno para o que viria a acontecer mais ou menos 30 anos depois com o primeiro curso de psicologia. É importante dizer que a década de 50 foi fundamental, foi uma década em que a psicologia começou a se expandir. Vários institutos de psicologia aplicada foram criados e em 1953 acontece o primeiro congresso de psicologia no Brasil, no estado do Paraná. Em 1954 acontece a criação da Associação Brasileira de Psicólogos, que já existia antes mesmo
da regulamentação da profissão. Na década seguinte, logo no início, especificamente no dia 27 de agosto de 1962, é aprovada a Lei 4.119, que, enfim, regulamenta a nossa profissão aqui no Brasil. Nesse mesmo ano, é aprovado também o parecer 403, que estabelece a carga horária, que estabelece como deveriam ser os créditos, as disciplinas que deveriam ser estudados na formação do curso de psicólogo no Brasil. O período de psicologia como profissão começa em 1962, de fato. Essa década de 60 foi muito importante também, porque além da regulamentação que aconteceu em 1962, nós vimos alguns outros avanços na profissão da psicologia, porque em 1966, na PUC do Rio de Janeiro, é criado o primeiro curso de mestrado de psicologia no Brasil. Em 1971, é criado então o CFP, Conselho Federal de Psicologia, que é administrado e controlado pelo Ministério da Saúde. É importante dizer que nesse mesmo ano, os conselhos regionais também começam a aparecer no Brasil. E em 1975, após 4 anos da criação do Conselho Federal de Psicologia, surge o primeiro Código de Ética do profissional. Por que o primeiro? Porque hoje está numa versão atualizada, é um 2.0. Mas naquele já se valorizava muito questões como direitos humanos, assistência em saúde mental e a dignidade da pessoa humana. O terceiro e último período, que é o período profissional, ele começa em 1987, justamente com a criação do segundo Código de Ética do psicólogo, e foi bastante inspirado na Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Então hoje nós temos um Código de Ética fechadinho, muito profissional, muito responsável, tanto em termos profissionais quanto em termos sociais. E vale a pena você conhecer, mesmo que você não seja um profissional da área ou um estudante da área. Um fato interessante é que a psicologia, por meio do Conselho Federal da Psicologia, foi uma grande aliada na luta antimanicomial, porque até algumas décadas atrás o tratamento que se dava a um doente mental, uma pessoa com sofrimento mental, era muito desumano. As pessoas eram encarceradas, existiam muitas internações compulsórias e arbitrárias também. Então a luta antimanicomial surgiu para que o doente mental ou a pessoa em sofrimento psíquico tivesse mais humanização no seu tratamento. E esses direitos eles ficaram oficialmente garantidos a partir da lei que promove o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que foi o dia 18 de maio, através da Lei 10.216 de 2001. Alguns dados interessantes para vocês sobre a psicologia hoje, agosto de 2022, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo. Nós somos, ao todo, mais de 426 mil profissionais da psicologia, dentre os quais um pouco mais de 85% são do sexo feminino, são mulheres. Então, nós ainda somos uma profissão majoritariamente feminina. Entretanto, a gente tem observado o crescimento de pessoas do sexo masculino adentrando na psicologia com o passar do tempo, porque esse número já foi maior na década anterior. Uma curiosidade, o estado de Roraima é o estado que tem o menor número de profissionais cadastrados no conselho, especificamente 1.027. O estado que tem o maior número de profissionais, obviamente, é o estado de São Paulo, com mais de 121 mil profissionais cadastrados, dentre os quais, novamente, mais de 105 mil são mulheres. São Paulo tem mais de 1/4 dos profissionais da psicologia atualmente. Hoje nós temos no Brasil aproximadamente 400 cursos de psicologia cadastrados pelo MEC. Todas as universidades federais têm curso de psicologia sendo ofertado na grade e muitas faculdades particulares também ofertam esse curso. A maioria dos cursos tem 10 períodos e no mínimo 4.000 horas letivas. Então hoje nós temos uma profissão que nitidamente está em expansão e tem adentrado vários locais de trabalho e campos de atuação. Inclusive, eu já produzi um vídeo aqui falando sobre os 10 campos de atuação da psicologia mais consolidados. A psicologia ainda vem crescendo, como eu falei, ainda somos profissionais de uma profissão jovem, mas é inegável que as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas nas universidades públicas e particulares, como também o trabalho que vem sendo feito pelos profissionais em períodos catastróficos como a pandemia que aconteceu recentemente, tem mostrado o valor dessa ciência e dessa profissão cada vez mais. Um grande abraço e a gente se encontra na próxima semana.